Sim, na verdade, tem uma fórmula mágica. Mas não é o método. Qual que é a fórmula mágica que eu vejo? Primeiro, controle emocional. Porque pra mim é o pilar mais importante das apostas, dos investimentos, é o controle emocional. Porque se o cara perde o controle, ele ferra tudo os demais pontos aqui. Controle emocional. Agora não é nessa ordem, tá? Gestão de banca. Você tem que ter uma gestão de banca. Porque se você dá um all-in, ou se você dá um half all-in, aí você mete 50% da banca numa aposta, toma head, você faz uma outra no igual, você toma head e perde a banca toda. Então, controle de banca, você tem que ter a metodologia validada, mais EV, né? Você tem que ter um método que ele é lucrativo e é comprovado que ele é lucrativo. Porque muita gente fala assim, eu tenho um método. Você pode ter um método. Um exemplo. O time da casa perdendo... 70 minutos de jogo, tantos escanteios, tanto de posse de bola, tantos chutes a gol, eu entro no over 1,5. Isso é um método. Só que esse método é lucrativo? Não sabe, você tem que validar ele, você tem que fazer isso as 200, 500, 1000 apostas para saber se esse método é lucrativo. Eu dou um exemplo bem genérico aqui de método, Sim. mas só pra galera entender. Então não adianta você falar assim, eu tenho um método. Você tem que saber se esse método é lucrativo. E o que vai dizer se esse método é lucrativo ou não é o longo prazo, né? Então assim, controle emocional, gestão de banca, um método validado que te traga mais EV e o longo prazo. Porque você pode ter o controle emocional, ter a gestão de banca, ter um método validado, um método que é com mais EV, né? Expected Value. Só que se você também não tiver o longo prazo, ali no primeiro mês, você pode terminar negativo. Mas e o longo prazo? Aí o pessoal fala, quanto que é o longo prazo? 6 meses? 12 meses? 1 ano e meio? Não, o longo prazo não é o tempo, meses, dias, é o volume de bets. O longo prazo nos investimentos esportivos está atrelado ao volume de bets. Sei lá, vamos dar 1.000 bets. Aí ok. Agora, se você vai fazer essas 1.000 bets em 3 meses, em 6 meses, em 1 ano, só o seu método vai dizer e identificar jogos com aquele padrão. Então acho que essa é a receita, mas não é uma fórmula mágica que você vai chegar, porque aí o pessoal fala assim, tá aí um método. Aí, meu filho. Aí é com você. Aí que é o pessoal chega assim, professor, como é que o senhor chegou nesses 50% aí de chances do time ganhar? É um método por trás, pô. Um método de cálculo que eu criei e eu venho sempre acompanhando para ver se eu preciso fazer algum ajuste ou não. No meio do caminho a gente sempre faz algum ajuste ou não. E aí eu chego nos 50%. Então o pessoal acha que é muito simples. Tipo, é só isso aí. A fórmula mágica. A fórmula mágica, se eu fosse deixar aqui, é isso aí, cara. É você ter controle emocional, gestão de banca, um método validado, que tenha mais EV e o longo prazo.